Vamos falar de Flamengo? Saudações, irundiarense. Se inscreve no canal que tá chegando agora. Quem já escreveu, cria uma conta pro gato e pro cachorro aí, escreve aí, dá o like, bota uma patinha do cachorro aí, aí vai dar certo. Fé em Deus, a gente chega de 50, tá bom. Quiser anunciar aí, viu? A gente vai programar logo aí. Besourão tá agendando tudo aí, deixando tudo arrumado. A gente fez um contrato vitalício aí. Vamos falar de Flamengo agora. Flamengo e Grêmio empatou 1-1 ontem. Sofrimento. É a quarta-feira tenebrosa. Voltou, viu, Besouro? Viu? Vou começar por você, viu, Besouro? Jogue duro, hein, pai? Voltamos, hein? As quartas-feiras tristes, jogos horríveis. Bruno Henrique não tá jogando nada. Domenech não coloca alguns caras ali. Thiago Maia já deveria ter uma chance. Pedro Rocha também. Mas foi um jogo legal de assistir no primeiro tempo. Assim. Um jogo, né? Tático, disputado. Esperava mais, mas eu tô confiante ainda que vai dar certo o nosso treinador. Falta coragem para ele mexer no time aí. Colocar o Bruno Henrique no banco, por exemplo. Precisa. Tá jogando nada, cara. Que é aquilo? Tá mal, tá mal. BH 27 tá mal. Parecendo o Cirino. Lembrei disso hoje. Pô, fala, não me recorda essas coisas assim antigas, não, porque eu tenho uma depressão. Olha, ele deu um relance ali no finalzinho do jogo. Pareceu o Bruno Henrique do ano passado. Mas só também. Dois minutos, no máximo. Ainda falta bola para eles. Ele e Gabigol. Tá lembrando muito do É. Bruno Henrique do final no Santos, né? Isso. Eu acho que o time todo, assim, não tá Falta naquela. a criatividade do ano passado, por exemplo. Não tá naquela liga, né, cara? Assim, no jogo contra o Grêmio ficou assim, o Flamengo teve uma posse de bola grande contra o jogo contra o Grêmio, mais uma vez, o Grêmio fugiu do jogo dele, né? Mas vamos ver nosso analista tático aqui, contratado, nosso PVC, que é o PC só, né? Você tira o V aí. Yes. Vai lá, Paulo César, te conta o caso aí. Velho, o que me dá alguma esperança é lembrar como é que foi o início de Jorge Jesus lá no Flamengo. Me ajuda aqui se eu estiver errado. Primeiro jogo, o Flamengo estreia contra o Atlético Mineiro, para a Copa do Brasil. Paranaense. Foi de treinos, né? Teve mais tempo do que esse tal de Dome aí, que eu não vejo a hora dele ir embora do Flamengo. O JJ teve mais tempo, então preparou o time e foi jogar contra o Atlético, que a gente sabe que é uma pedreira. Enfrentar o Atlético num jogo mata-mata aqui dentro da arena não é brinquedo. O Flamengo, naquela ocasião, foi ajudado pela arbitragem, foi muito beneficiado pela arbitragem, o Atlético merecia sair vencedor, mas saiu com empate. Aí o Flamengo, no final de semana, ele vai jogar contra o Goiás. E dá ali como é que se chama? Sapeca Iaiá? 6-1, para quem joga no Cartola, para quem gosta do Cartola, o Arrasca dá a mitada recorde. Bateu, inclusive, os números de Neymar naquela ocasião. Vem Arrasca. Feira, novo empate de 1-1. O Flamengo já jogou um pouco melhor, fez 1-0. Levou um gol de empate, visivelmente, porque os jogadores ainda não tinham entendido a maneira de se movimentar para fazer a marcação. E depois a gente viu o Flamengo exuberante desse quesito na sequência. Flamengo fora da Copa do Brasil. Foi desclassificado pelo Atlético. No final de semana seguinte, o Flamengo vai jogar contra o Corinthians e empata de 1-1, um gol no finalzinho do Gabigol. Vai me lembrando aí, meu, você que é bom de memória. Tava lá na torcida. Na quarta-feira, o JJ já começou a fazer bobagem. Como esse Domi está fazendo aqui agora. Ele inventou um Rafinha de ponta direita, ele fez umas lambanças, levou 2-0 lá no Equador. Vem o final de semana. Ele tem um primeiro tempo desastroso contra o Bahia, perde o primeiro tempo por 3-0 e perde a partida por 3-0. Só que a gente já via um time diferente, viu um time mais aguerrido, um time mais atrevido, um time mais querendo jogar bola, um time que dominava o adversário, um time que marcava lá na frente. Coisa que a gente não vê com esse cidadão. E aí, depois que parecia que não ia dar certo, o Flamengo ressurge. Vem aquele jogo épico lá contra o Emelec, no Maracanã. Começa o jogo, o Flamengo em cima. O Flamengo vai lá, pênalti no Rafinha, Flamengo 1-0. 15 minutos, Flamengo 2-0. Você imagina, o Flamengo vai amassar, o Flamengo vai golear. Não, o Flamengo parece que cansou.
Parece que sentiu fisicamente e ficou aquele jogo estudado, o jogo foi para os pênaltis. E ali a gente viu que começou a nascer aquele Flamengo avassalador, aquele Flamengo exuberante. Vence nos pênaltis, e aí, meus brothers, pasmem, o JJ ele acha um jeito de jogar tão incrível, que se não estou errado, ele faz 29 partidas pelo Brasileirão e ganha 23. Ele ganha mais, ele tem mais títulos no Flamengo do que derrotas. Ele tem 5 títulos e 4 derrotas. E uma delas, aquele 4-0 para o Santos. O Flamengo já estava campeão, já não tinha mais tanta ambição naquela partida, perde 4-0 para o Santos, e depois perde para o Liverpool, para ninguém menos do que o melhor time do mundo. Ou seja, a esperança se baseia nisso. JJ ele teve um início desastroso, um início preocupante, em que ninguém dava nada pelo Flamengo, e depois de algum tempo, à medida que ele foi conhecendo o elenco, que ele foi conhecendo o tipo de futebol que se joga aqui na América do Sul, ele montou, na minha opinião, depois do Flamengo de Zico, Júnior, Adílio, Tita e aquela galera lá dos anos 80, ele montou o melhor Flamengo que eu tive o prazer de ver. Porque se teve um time que resgatou o prazer de a gente assistir futebol, foi o Flamengo de JJ, o Flamengo de 2019. E ele deixou um legado interessante. Hoje você já vê alguns times jogando com alguma coisa que ele plantou por aqui. Aquela marcação alta, time tentando roubar a bola no campo do adversário. Já não tem mais aquele negócio de 3 volantes. Os times ainda jogam muito defensivos. Eu ainda acho o futebol brasileiro muito preocupado com o resultado. E quando a gente ouve o Thiago falando o que está acontecendo com o Fernando Diniz, você vê que o resultado é muito mais importante do que a maneira como o resultado será conseguido. E me preocupa esse tal de Tome no Flamengo, porque ele não tem resultado, mas ele também não tem uma cara que quer buscar resultado. Cara, aquele jogo contra o Curitiba me deixou aborrecido com esse sujeito. O Flamengo faz 1-0, o Flamengo jogando curtinho, beleza, o Curitiba tem um jogador expulso, ao invés de ele criar situações de profundidade para matar o jogo, não, ele começa a empilhar meio-campistas para nitidamente defender o 1-0. Me respeito muito mais o que ele fez contra o Atlético Mineiro, quando ele arma o time com 2 zagueiros, ele mantém um cabeça de área, coloca os 2 laterais no meio, abre do lado esquerdo Bruno Henrique e Vitinho, coloca Arrascaeta enfiado no meio dos backs, e na ponta direita ele coloca Michael e Gabigol. Fez um 2-3-5 ali super esquisito, mas daquele tipo, tocou, foda-se. Estou levando de 1-0, se eu levar o 2 aqui não tem problema, mas eu vou tentar empatar. Então, é isso que eu gosto de ver, porque nós que somos flamenguistas, é esse o DNA rubro-negro que a gente gosta. A gente não está nem isso, o time vai levar 5, 6. Agora a gente quer ver um time brigando por cada bola, a gente quer ver um time tentando ganhar, e talvez seja esse o segredo do sucesso de JJ. Eu tenho amigo que já foi lá no Maracanã assistir jogo com o Jorge Jesus dirigindo, e diz que o Flamengo faz 2-3, e o time ameaça recuar, diz que ele começa a arrancar cabelo na beira do campo. Então, talvez até este seja um dos motivos que fez com que ele quisesse voltar lá para Portugal, porque ele é um showman. Então ele fazia toda aquela loucura, toda aquela micagem, toda aquela gesticulação na beira do campo, e a torcida começava a cantar Mister, 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 e ele ficou maravilhado. Porque eu não acredito nem um pouco que ele tinha planos de ficar mais do que um ano aqui no Brasil. Ele se encantou tanto, principalmente com a torcida e com o sucesso do time, que ele decidiu ficar um ano a mais. E, infelizmente, a pandemia acabou trazendo um cenário novo para o futebol brasileiro. E eu sei que isso interferiu bastante na decisão dele de voltar. E acredito que isso não só interferiu no Flamengo, que a gente estava acostumado a ver, como influenciou no futebol brasileiro de uma maneira geral. Porque os jogos que a gente tem visto até então são jogos de um declínio técnico, são jogos feios, são jogos que não estão dando o menor prazer de assistir. Não só o Flamengo, de um modo geral. Quem parecia que estava jogando um pouco de futebol, já mostrou que a gente não tinha essa visão tão acertada. Pede para o Botafogo. Você imagina que o Atlético vai lá dar um sapeco, o Atlético vai pede para o Botafogo. Num jogo em que o Atlético Mineiro teve 74% de posse de bola, o Botafogo saiu vencedor. Então, o futebol está muito estranho, e eu acho que a gente tem que esperar aí pelo menos umas 10, 12 rodadas para a gente ter uma noção de que rumo esse campeonato vai realmente tomar. Eu tenho para mim que vai seguir embolado, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima,
até o meio da segunda fase, até o meio do segundo turno. Essa é a impressão que me passa o Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, nós que amamos futebol, a gente que gosta do espetáculo, um campeonato extremamente nivelado por baixo, muito por baixo. E eu quero crer que, daqui a algum tempo, depois que os jogadores recuperarem melhor a forma física, que há de se levar em consideração que ficaram 4 meses parados, eu acredito que, a não ser em caso de contusão, ninguém nunca fez uma pré-temporada desse tamanho. E isso tem contribuído para espetáculos tão deprimentes como esse que a gente tem visto até agora. Você tocou num ponto aí, que você falou sobre a questão do jogo do Botafogo, só para fechar seu raciocínio aí. O Botafogo, ele fez uma substituição, várias substituições, na verdade. Ele tirou o Nazário, o Autório tirou o Nazário e só para fechar essa questão técnica, ele tirou o Nazário e o Honda. E ele abriu os pontas bem para os dois Luiz, tanto o Henrique como o Luiz Fernando. Tanto é que, igual o Besourão falou no último vídeo, eles foram os caras do jogo. Mas ele fez uma modificação tática porque tanto o Honda quanto o Nazário tem técnica muito boa. Só que o Botafogo não precisava de técnica naquele instante. O jogo do Botafogo era um jogo de contra-ataque. Então o Botafogo escolheu fazer isso. Escolheu sofrer. Como tem um baita goleiro que é o Gatito, pega pra caralho o Gatito. Ele apostou na sua defesa, né? Ele apostou na sua defesa, né? Na sua linha de frente, e apostou que vai dar certo. É uma forma de jogar, porque o Botafogo não tem técnica para competir com o São Paulo. Dessa forma. Exatamente. Ontem, mais uma vez, o Guilherme Arana fez um jogo espetacular. Assim, voltando para o lance do Flamengo, para fechar seu raciocínio, o jogo do Flamengo contra o Grêmio, para dar uma opinião rápida sobre isso, e aí eu vou passar para o Thiago dar esse incremento assim, olhando de fora. O jogo do Flamengo do Grêmio, o Grêmio não matou o jogo porque não foi corajoso o suficiente para querer matar o jogo. Porque o jogo do Flamengo, o primeiro tempo foi interessante, o Flamengo criou situações, o Grêmio teve mais chances de perigo, o Grêmio teve N chances de perigo. O Isaac entrou, foi acho que um lance com o Diego Souza, era para ter batido de primeira, jogou para a esquerda, finalizou mal, fraco. Assim, o Grêmio teve muito mais chances do que o Flamengo, chances óbvias de gols, tanto é que finalizou mais. Quem finalizou, que entrou no jogo, que eu só acho que ele tirou a pessoa errada, que ele tinha que ter tirado o Bruno Henrique ali dele, estava mal, o Besourão falou no início. O Vitinho é um cara que mais finalizou. O Vitinho fez 2 ou 3 finalizações e uma delas foi um pênalti. Mas se você reparar o jogo em si, o Grêmio, se tinha que sair um vencedor, era o Grêmio. Essa é a minha opinião. Mas, assim, o jogo merecia 0-0. Por quê? O Flamengo não soube infiltrar nada. Volto também na questão sua aí do jogador. Para mim, ele tinha que ter botado o Mikael. Ele não está colocando o Mikael para quebrar a linha. O Grêmio estava fazendo um ferrolho ali e estava em cima do cara errado. Para mim, estava fazendo a jogada em cima do Jeromel. O Jeromel é um cara que erra muito pouco. Já o Kahneman, ele erra mais. Porque o Kahneman, ele dá o bote mais rápido. Entendeu? É aquele bote rápido. Então, o Kahneman, se você reparar, ele faz muita falta. Ele é expulso mais fácil. O Jeromel já é um cara mais cadenciado. É um cara que puxa a perna, porque ele tem uma perna longa. O Kahneman... Então, assim, o jogo, para mim, era em cima do Kahneman. Então, o Mikael poderia fazer ali e esmiuçar aquele jogo ali. Mas, enfim, eu concordo que é muito cedo, você deu um panorama aí com o Jesus e, assim, bate com as informações. Mas, assim, tem a minha preocupação é assim, o Jesus, desde quando ele chegou, ele já tinha algo em mente. Aí ele joga com 2 meio avançado, né? Joga com 2 atacantes, que o Flamengo antes jogava com centroavante e 2 pontos. O Flamengo não joga. O Flamengo hoje tem uma dupla de ataque, que é o Bruno Henrique e o Gabigol. Né? Sempre. Isso não tinha. Né? Saindo para a esquerda. O Flamengo hoje é um time comum, meu querido. O Flamengo ficou um time comum. Exato. De médio para ruim. Exatamente. Na nossa última live, eu falei para você, eu não tinha a menor esperança de ver o Flamengo ganhando do Grêmio.
E não consigo vislumbrar melhores dias pra gente, principalmente por causa dessas mexidas estranhas. Como é que ele metiu o Everton Ribeiro, cara? Everton Ribeiro era o melhor jogador em campo do Flamengo. Como você falou lá no nosso grupo, pra que relacionar o Mateuzinho? Pra quê? Pra ficar no banco? Aí eu preciso direito, ele improvisa o René, que uma perna para jogar na... Poxa, velho. Ele jogou todo torto. O René ele não comprometeu. Não tô dizendo que o René não comprometeu. O René jogou torto. É um cara experiente e tal, mas ele jogou totalmente torto. Ele fez 2 passos errados com a perna direita. Porque ali é difícil pro cara jogar ali daquela forma. Pra ele jogar daquela forma, ele tinha que jogar por dentro. E o René não sabe rodar por dentro. Entendeu? O cara que é ambidestro, se você reparar, por exemplo, Júnior, qualquer cara que jogou na esquerda, na direita, o cara que ele tá jogando com o pé trocado, ele tem que jogar por dentro, pô. Ele tem que jogar ali como um ala meia ali para jogar por dentro. O René não sabe jogar por dentro. O René, ele é só... Assim, eu concordo que se fosse um cara experiente e tal, tudo bem, lateral invertido, não é novidade no Brasil, não. Só que o cara, ele não sabe jogar por dentro. Então não funcionou. Então, se você vai botar um Mateuzinho, porra, se tem um moleque da base, o moleque é bom, aquele moleque é bom, o Matheus França, é bola, o cara é bola. Bote o cara, velho. Pode acontecer dar errado, mas você teve culpa. O cara, você tá sem lateral. O Isla não tem condições físicas ainda, né? O Isla ficou parado tem 5 meses. Apesar que ele acha que ele tá bem fisicamente. Domingo ele não joga, ele pode jogar o próximo jogo. Mas o que custa treinar um moleque? Agora sim, eu não sei o que vai acontecer no próximo jogo, se ele vai escalar o Matheus. Para mim, ele tinha que botar o Matheus. O João Lucas não tem condições nenhuma, zero, de jogar. O João Lucas não tem condições nenhuma de jogar esse jogo. Porque ele está com uma contusão na coxa, não tem como o João Lucas. A posição que tem é o Mateuzinho do Londrina, né? Exatamente. Diga aí, Thiagão, o que você achou aí, tá de trás? Porque só falou 3 flamenguistas aí. Mas você viu que nós 3 descemos a lenha, né? Vendo o jogo por fora, sem ser flamenguista, eu acho que, como o César falou lá do jogo do Bahia contra o São Paulo, eu acho que o Grêmio deixou de ganhar 2 pontos. O Grêmio, no segundo tempo, acabou recuando o time, sendo que estava melhor no jogo. E vamos dizer que o Grêmio se acovardou no jogo. O próprio Renato Gaúcho deu essa declaração depois. Pelo que estava jogando, podia ter ido para cima, podia ter tentado a vitória. E o Flamengo, como todo mundo está vendo, bem aquém do ano passado. Parece outro time. Mas também perdeu peças importantes, né? Perdeu Rafinha, perdeu Pablo Mari e a principal peça, que é Jorge Jesus, né? Dizem que Jorge Jesus era o piloto certo para essa Ferrari, que era o Flamengo. Cara, então vamos ver os próximos capítulos, vamos ver esse domingo. Agora é isso que eu tô te falando. Domingo o Botafogo vai jogar no contra-ataque, no contra-golpe. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se o Bruno Henrique volta, que o Bruno Henrique gosta de fazer gols, né? Vamos ver, né, Besouro? Vamos ver. Vamos ver se vamos volta. Então, beleza. Encerramos Flamengo agora. Vamos falar de Corinthians daqui a pouquinho, beleza? Tranquilidade. Então, daqui a pouquinho a gente fala do Timão. Então, vamos ver domingo, Flamengo e Botafogo. Quando falar do Corinthians, a gente dá um repasso na tabela. Tranquilo?